Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está comigo aqui no podcast do Minotti. Eu estou passando aqui para agradecer os nossos patrocinadores, aqueles que acreditam neste humilde propósito. Falo aqui de BR Fair Comércio de Ferramentas Limitada, DDD 11 4362 5151 ou na página do Facebook, facebook.com/www.brfair.com.br. MTM Corte Distribuidor Importação e Exportação, WhatsApp 11 97207 1385. Discos de corte, serras diamantadas, lixas para polimento, talhas elétricas, jardinagem e peças de reposição em geral. Instagram @mtmcorte e facebook.com/ktxbrasil. Luafer Ferramentas, DDD 11 989100215, WhatsApp ou pelo Instagram @Luafer Ferramentas ou ainda pelo Facebook, facebook.com/ferramentas Luafer. AM Suprimentos, crachás e cartões em PVC geral. DDD 11 99980 7884, site amsuprimentos.com.br, e-mail contato@amsuprimentos.com.br, empresa de mais de 20 anos de experiência no mercado. Agüero Inox, DDD 11 2374 1880, construção civil, obras em geral de alta qualidade, confiança e cumprimento de prazo. Fala lá com a Agüero Inox, www.agueroinox.com.br. Professor Clésio Landini Júnior, mentoria e consultoria empresarial. Instagram @Clésio Landini, Clésio com S, ou @Li Landini, Lee Landini. Site www.clesiolandini.com.br. RP Tecnologia em Segurança e Portaria Virtual Remota 11 3996 4307 ou pelo Instagram rp.portariaremota ou ainda pelo site www.rpseguranca.com.br. Culinária japonesa é no Akinai Sushi, Akinai Sushi, Akinai com K, DDD 11 4318 2000, Instagram Akinai Sushi. É isso aí, um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que está aí no podcast do Minotti. Estamos aí começando 2022, nova temporada, e nada mais justo do que começar essa temporada aí à base de Survivor, The Eyes of the Tiger, Carbone, mentor e consultor. Meu amigo, uma satisfação aí imensa receber você aqui no nosso humildíssimo podcast do Minotti nessa segunda temporada. E espero aí que você se sinta à vontade. E obrigado por ter aceito o convite, meu. Como é que você está? Tudo ótimo, Minotti. Agradeço primeiramente a ti por ter me convidado. Espero agregar alguma coisa aí na vida de você novamente e na vida de quem estiver ouvindo ou de quem ouvirá futuramente esse podcast. Com certeza, com certeza. E nada mais justo de eu fazer uma apresentação digna aí, meu. Às vezes eu começo a ver aqui seu currículo, né, as suas habilidades e competências, eu falo, não é possível, cara, não é possível que ele não bateu 30 anos ainda, cara, não é possível um garoto à frente do seu tempo. Então vamos lá, eu vou citar aqui, pessoal, para vocês entenderem um pouquinho mais da peculiaridade desse convidado. Igor Carbone Assunção. Para quem quiser seguir, assim como eu, @lili.carbone, Lili, LILLY.carbone. Correto? É isso mesmo, Igor? Correto, é isso mesmo. Beleza. E vou chamá-lo a partir de agora de Carbone, nosso mentor e consultor Carbone, que tem aí alguns princípios bem estatelados, que eu pude acompanhar aí
no seu discurso lá na universidade, qual eu parabenizo agora aqui publicamente, né? Uma pessoa grata à família, né? Que teve viveu numa casa muito simples, com uma vida difícil, sabendo que ele não é o único que passa por isso, mas só de ter consciência já está à frente de milhares de pessoas, preocupado com a cidadania, na resolução de problemas para que as pessoas consigam sobreviver sem subsídio ou ajuda governamental, o que é importantíssimo nos dias atuais, principalmente, preocupado com a convivência, com o mérito, com o esforço, a superação, respeitando o luto e pleiteando a luta. Não desistam, never give up. É isso, mestre? O melhor, o mais fluente profissional na língua inglesa que eu particularmente conheci nesses 43, quase 44 anos aí que eu tenho, muito acima da média, formado em administração, formado em marketing pela Google, assim, então a certificação pela Google já é algo que poucos conseguem, viu, Carbone? Então, assim, é muito bom falar com uma pessoa como você, ter amizade com uma pessoa como você, porque você já agrega nas pequenas coisas, nos papos que a gente tem. Você foi meu mentor aí por 6 meses, quase 7 meses, 6 meses e 20 dias, e da qual eu mais uma vez agradeço aqui agora publicamente, no momento que a gente estava um pouco naquela roda gigante, eu estava lá na parte de baixo, né, iniciando uma subida, e você foi uma pessoa fundamental para que a gente colocasse a cabeça no lugar em alguns fatores que estavam perdidos ou embaçados, um pouco desfocados, como o fundo aqui do meu vídeo. Mentor, consultor, terapeuta, filósofo, vamos falar disso também, você não vai escapar, que eu tenho aqui publicações suas e textos seus que eu não vou deixar escapar. E uma coisa que eu vi refletindo aqui, Carbone, é em relação à origem do teu nome. Eu fiz uma pesquisa simples aqui, Carbone, né? Oriundo do carvão, que nasceu para aquecer, para se transformar. A origem do diamante, que é lapidado com o tempo. E a noção de organicidade. Né? E eu lembrei também de Carbone, do azeite carbonel. Em que sentido? Você, meu amigo, que tem aí na origem do teu nome, que nasceu para aquecer e nasceu para transformar, você nasceu também para azeitar a vida alheia, com seus conselhos, com a sua mentoria e consultoria. Então, deixo aqui essa origem, e o mais legal também, no dia 19 de fevereiro, que é o dia que nós estamos hoje fazendo a gravação, nós temos aí no decorrer da história fatos pesados, hein, meu amigo? Esse 19 de fevereiro não é simples assim, não é um dia comum, não é à toa que a gente está falando aqui hoje. Em 12 de fevereiro de 197, o imperador Severo derrotou o usurpador Cláudio Albino na batalha do Lugdunum, a mais sangrenta batalha entre os exércitos romanos. Olha que beleza. Em 19 de fevereiro de 356, Constantino II decreta o fechamento de todos os templos pagãos em Roma. Já um pouco mais adiante, em 12 de fevereiro de 1797, foi assinado o Tratado de Tolentino entre a França revolucionária, olha lá, estamos falando da época da Revolução Francesa, hein? Liberté, igualité, fraternité. Olha que beleza. Foi assinado junto com os estados papais. E em 12 de fevereiro de 1846, em Austin, foi instalado o governo do Texas, da qual a República do Texas transfere o governo para os Estados Unidos. E para finalizar, tantas datas, aí tantos 19 de fevereiro, em 1878, é patenteado o fonógrafo, da qual exibe gravações e reproduções do som, da qual chegamos aqui nas plataformas digitais e estamos reproduzindo o som aqui
nessa entrevista com o meu caro Carbone. Feita a sua apresentação. Meu amigo, você quer saber de uma notícia que eu fiquei muito feliz esse ano aqui, nessa segunda temporada do podcast do Minotti? Nós temos patrocinadores. Olha que beleza. E agradecer você também por acreditar no projeto, que também faz parte desse patrocínio, né? Então, muito obrigado. Igor Carbone, mentoria e consultoria, por estar acreditando aqui no podcast do Minotti. Já passei aí o contato. Nós também temos aí a Luafer Ferramentas, @Luafer no Instagram ou no Facebook, Ferramentas Luafer, né? facebook.com/ferramentas Luafer. Você encontra no 989100215. Temos também a MTM Corte. O DDD é 11, muito obrigado pela lembrança. DDD 11 989100215 ou nas plataformas aí nas redes sociais. A MTM Corte também está conosco no DDD 11 97207 1385. Temos aí no facebook.com/KTX Brasil. Temos a BR Fair, a terceira empresa aí do grupo de importadores, pequenos importadores, que está lá no facebook.com/brfair.com.br, 11 4362-5151. Temos a Agüero Inox. Olha que beleza, construção civil. Fale com o Caio lá da Agüero Inox no 2374-1880, também DDD 11. Agüero Inox, você jogou aí na internet, você também vai achar. A M Suprimentos, aí o meu irmão está dando uma força para mim. Né? Meu irmão mais novo está dando uma força e a gente tem que fazer um jabá dele. A M Suprimentos, fala lá com o alemão no DDD 11 99980 7884. Temos aí o nosso amigo em comum, professor doutor Clésio Landini, ele mesmo, professor doutor Clésio Landini, no Instagram, @Clésio Landini, ou @Li Landini, Lee Landini. O site dele é o www.clesiolandini.com.br, Clésio com S, e você vai achar aí no site dele Mentoria Mercado Digital. Ele tem o trabalho dele também na Unip, né, na universidade, da qual ele deixa lá a sua contribuição social. Para finalizar, Ricma Contábil, fala lá com o Ricardo no 2099-9400, DDD 11. Agradecer a todos os patrocinadores que nos auxiliam e que nos dão uma contribuição imensa. Muitas graças. Muitas graças. E você é um deles. Obrigado aí por contribuir com o canal. E eu falei demais, meu amigo. Agora eu quero que você fale. Vamos falar um pouquinho de mentoria aí, meu querido? Vamos falar um pouquinho da sua mentoria Inteligência Emocional. Muito que bem. Inteligência emocional. Assim, o pouco de experiência que eu tenho na área social, o pessoal acha que inteligência emocional é você virar monge, abdicar de todas as suas posses, ir para os 7 picos do Himalaia e ficar meditando o resto da vida, jogar fora todo o dinheiro que tem, abrir mão de todas as conexões e vínculos e apegos que tem. E parece que tem muita confusão entre religião, entre crença, budismo, propriocepção, que é um termo que significa consciência de si próprio ou de si própria, e tantos outros termos. Mas simplificando, é simplesmente você saber o que move seus botões. Só isso. Isso é inteligência emocional. E quando você sabe o que move os seus botões, você sabe quais botões você tem em seguida. Você faz um trabalho de trás para frente, em que você percebe, por exemplo, você tem situações que moveram determinados botões em você. E o trabalho de inteligência emocional, que você pode fazer por conta própria, financeiramente, gratuitamente, mas com um capital de esforço, de suor, você pode escrever os seus pensamentos, fazer um diário, escrever que situações te deixaram fora do que você considera normal para você. E aí você tenta, com um maior número de detalhes e a maior qualidade de atenção que você conseguir desenrolar na ocasião, você escreve que situação puxou qual gatilho em você.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito comum, muita gente já deu para mim. Eu estava tentando dormir e aconteceu um barulho e eu acordei num sobressalto e meu coração começou a palpitar muito. Você tenta descrever qual barulho que foi, que horário que foi, que dia da semana que era e assim sucessivamente. Então A você imaginação já vai, né? a imaginação vai trabalhando e vai criando músculos. Você pega a situação pontual e você vai fazendo como se fosse uma pirâmide de ponta cabeça. Quando você chegar na base da pirâmide de ponta cabeça, você vai entender melhor como funciona você no mundo. E a ponta do compasso, digamos assim, é justamente um gatilho que você tem naquele instante particular, que pode ser mutável conforme as circunstâncias. Então, esse trabalho de conforme as circunstâncias e a mutabilidade, ou seja, aquilo que se transforma, se altera conforme o tempo passa, é que eu trato com mais detalhes na mentoria de inteligência emocional que eu faço. Eu reparei também que as bases, as fundamentações dos seus diversos estudos, né, que você reuniu aí e que você trabalha, vem de Gardner, vem de Goleman, eu vi Augusto Cury, vários papas aí que a gente acompanha no mercado e que tem total inerência à inteligência emocional que move o homem à gestão e às mudanças dinâmicas que ocorrem agora e com o passar do tempo parece que cada vez mais rápidas, né? Em decorrência de toda essa evolução, vamos colocar a evolução entre aspas, né? Porque às vezes não é evolução, é regressão, depende do ponto de vista, mas você tem uma base muito forte de autores que já deixaram as suas contribuições e em cima delas você faz um upgrade, você faz um trabalho bem concentrado, bem específico e abre um leque de opções, e aí eu vou falar um pouquinho do que eu passei quando você estava trabalhando diretamente comigo, abre um pouco o leque de opções em algumas situações que você vê uma neblina, que você está olhando, mas você não está enxergando. Você, abre aspas, está olhando, mas você não está vendo. Tem uma nuvem, tem alguma coisa que está te bloqueando. E se você não vem com esses toques, com essa orientação, com essa mentoria, a pessoa demora um pouco mais ou, às vezes, fica perdida por um longo tempo. Não é por aí? É por aí mesmo. E, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista, no nosso contexto social diverso, que é o Brasil, existem uma pluralidade tão enorme de culturas, de histórias, de etnias, de legados diferentes, que quando a pessoa não tem essa inteligência emocional, né, não querendo me repetir, mas acaba sendo complexo demais para a pessoa lidar sem ter algum tipo de auxílio psicoemocional, algum tipo de norte, de guidance, como os americanos costumam chamar, algum referencial que faça a pessoa deixar de ficar patinando lá na lama e consiga ter um sentido, um rumo que a dê satisfação e não apenas faça pagar boletinhos, sabe? Mas aí, uma coisa interessante. Você citou uma época que você falou comigo, você citou as múltiplas inteligências, né, do Gardner. Eu achei muito interessante a forma que você abordou. Obviamente que você não tem como fazer isso, nós estamos num podcast, ele é rápido até certo ponto, não tem como você se aprofundar. Mas você consegue passar para nós uma noção dessa múltipla inteligência para que a gente consiga trabalhar? Porque eu lembro que você citou comigo, o ser humano, ele tem essa multifaceta, que ele trabalha todos os dias na relação, né, na interdependência que ele tem no social. E você falava muito da parte existencial, você falava muito da parte interpessoal, intrapessoal, que aí vai ele com ele mesmo, que talvez seja o maior desafio do ser humano, pelo que eu venho, né, que eu venho trabalhado com as suas orientações e eu tentando complementar com as minhas leituras e pesquisas. O maior desafio do ser humano é vencer ele mesmo, que a maior barreira nasce dentro de você.
E essa barreira, muitas vezes, é maior do que classificações, testes, vamos colocar assim, ENADES, entrevistas de emprego. Isso aí é ficha. É pequeno se É, você não está alinhado com você mesmo, se você não enxergou a si mesmo. É por aí? é por aí, exatamente isso. Eu já fiz algumas entrevistas de emprego nessa vida, poucas bem logradas, muitas mal logradas, insucessos, e eu percebi que eu só conseguiria passar em entrevistas de emprego se eu omitisse as qualificações que eu tenho. Em outras palavras, se eu me nivelasse por baixo. E eu penso, cáspitas, eu nasci no Brasil, por que que eu vou ser um referencial igual a todos os outros referenciais que já estão no mercado, querendo ganhar menos do que eu considero válido eu ganhar Sim, financeiramente, entende? sim, Então, porque é a tal da síndrome de vira-lata que o pessoal costuma falar. O brasileiro costuma ficar, entre aspas, né, pagando pau para gringos e para pessoas estrangeiras e acaba valorizando um pouco menos o próprio patrimônio, não só o patrimônio cultural, mas o patrimônio físico que tem, diga-se de passagem, certo? Porque não é apenas um relevo diverso, não são apenas biomas diversos, climas diversos ou paisagens tropicais e hospitaleiras diversas. E não é só turismo e também não é só agropecuária, mas é o capital intelectual que o Brasil tem. E o Brasil tem um capital intelectual que é digno de muito respeito em relação ao resto do mundo. E não só com base nos pensadores que a nossa academia já produziu, mas sim com todas as pesquisas e todo o trabalho intelectivo que muitas vezes a pessoa sua dentro do corpo e não fora do corpo, que também é suor, também é esforço, também é trabalho, e que muitas vezes não é reconhecido por pessoas que só sabem contar gotas de suor, por exemplo, e suor que transparece para fora do corpo, e não só é o o que você vê, suor né? é o Aquilo que que é você pode perceptível, ver. Isso. e não aquilo que a pessoa tem um esforço dentro dela mesma, que às vezes não, a pessoa sequer consegue verbalizar o quanto isso é difícil. Então, você estava falando de tipos de inteligência. Existem vários. Um deles é inteligência, é uma mistura de biologia com química e com fisiologia. Tá? Vamos deixar biofisiológica, então. Tá? Biofisiológica. É a inteligência que você tem dos seus limites circadianos, por exemplo. Quantas horas você precisa para se sentir bem disposta, bem disposto, todos os dias, sem surtar por qualquer agulha caindo num palheiro, por exemplo. E um tipo de inteligência interpessoal. Essas duas eu considero as mais importantes. Então, o desafio do ser humano para com o ser humano, que seria a inteligência intrapessoal, quando Sim. ela é feita no modo solo, sabe, no modo single player, ela leva muito mais tempo para ser completa. Eu, sem as mentorias que eu tive, sem as videotapes que eu tive, os cassetes que eu ouvi do Jim Rohn, por exemplo, como eu mencionei para Jim você, Rohn, Jim Rohn. Ó, não podia deixar de falar dele. Les Brown, Of course! Eu vi aquele vídeo que você me mandou dele, eu tenho salvo lá, sensacional. Leslie Calvin Brown, também é outro palestrante norte-americano, o Eric Thomas, também é outro palestrante norte-americano, o Bishop T.D. Jakes, que também é um palestrante considerado motivacional, mas da parte mais teológica norte-americana. Tá. São referenciais que eu tenho que me inspiraram muito. E 3 desses referenciais, de 4 que eu mencionei, são pretos. Tá? Então, a minha formação como ser humano passou e teve muita absorção da cultura preta. Independentemente do meu fenótipo não ser um fenótipo preto. Né? Sim. Independentemente disto, eu, e aqui é eu comigo mesmo, assim, nos meus Sim. botões, considero-me mais próximo da pretitude que da branquitude. Simples Sim. assim. E óbvio que, né, eu não tenho lugar de fala em questões de pretitude, por exemplo, né? Porque eu tenho muitos privilégios, né, por ser uma pessoa branca.
Mas, se eu consigo articular os pensamentos que muitas pessoas pretas têm e não conseguem articular, então é o que eu vou fazer. Não que eu estou dizendo em lugar deles, mas Não, estou não, dizendo apenas simplesmente porque talvez alguém precisa falar, entendeu? sem Então, dúvida. tudo isso acaba se misturando nesse tópico macro de inteligência emocional, de diferentes inteligências e no âmbito interpessoal, que é o ser humano com aquilo que o rodeia, seja aquilo que o rodeia animais domésticos, Sim, seja aquilo que o rodeia outros seres humanos e assim por diante, entendeu? E eu considero que o caminho nessa relação interpessoal é muito mais bem logrável, ou seja, muito mais bem sucedível do que o caminho do típico lobo solitário que não depende de ninguém na teoria e que na teoria. na prática não deixa de ser um animal social tanto quanto as abelhas, as formigas, os golfinhos, Sim, os peixes, tantos outros animais por aí. entendi, entendi. É interessante mesmo. E foi legal você tocar no assunto de pretitude, de branquitude. Eu também, branco, muito branco, diga-se de passagem, né? Eu acho que a última vez que eu fui tomar sol mesmo, parar e tentar ter um pouquinho mais de melanina, a briga minha com o sol para ver quem brilhava mais no local era grande. Tudo bem que o sol ganhou, mas eu fiz jus. Fez jus. Eu bati de frente com ele. A hora que eu tirei a camisa, o brilho foi pesado. Mas brincadeiras à parte, assim, eu sou um coadjuvante da divulgação de pensamentos de filósofos, de personalidades indígenas e negras. Eu tenho um projeto também voltado a essa divulgação, a essa reverência a toda a cultura afro, a toda a cultura indígena dos nativos, porque eu percebo que foram retirados não só o aspecto da escravidão, que só dentro da história, mais ou menos 6.000 anos, bate-se muito martelo nos últimos 2 séculos na escravidão. Eles forçam você a esquecer que tinha uma história, né, que tinha uma riqueza, que tem a base de todo o conhecimento que foi para a Grécia, que todo mundo fala que a origem do conhecimento está na Grécia, não chegou para nós antes, A antes da origem é Grécia preta. tinha a África. Antes da Grécia tinha o conhecimento africano que desbravou, fundou civilizações. Eles foram mais do que reis, né? Eles fundaram civilizações. Enfim, é até legal. Vou te convidar também para participar do podcast do Movimento Academia Black. O convite está feito aqui, nós vamos falar especificamente sobre isso. Ótimo, agradeço o convite. Como coadjuvantes da luta. Não tem como ser o ator principal devido à nossa característica e os privilégios que tivemos da nossa nascença até então. O que não significa que não tivemos dificuldades na vida. Mas por termos a branquitude ao nosso lado, tivemos muito mais facilidade, abertura de portas, do que os nossos irmãos indígenas ou negros e negras. Então, até por sermos homens, também tivemos mais privilégios numa sociedade extremamente machista. Mas nós vamos bater um papo sério lá no podcast do Minotti voltado a isso. Importante você ter comentado, porque deu esse gancho. Que também está ligado à inteligência emocional. Com certeza. Está totalmente ligado a isso. E quando fala do intra, da inteligência emocional, dessas características, numa sociedade de racismo estruturalizado, totalmente entranhado no DNA, não tem como não resvalar no ser humano. Não tem como passar desapercebido disso. E eu acredito que isso vem muito a calhar, porque o desequilíbrio e o equilíbrio emocional é uma linha muito tênue, né? O céu e o inferno é uma navalha, né? É uma linha muito fina e que você pode tropeçar, se cortar e explodir em segundos. E você não ser isso. O caso até do meu irmão, que teve um problema, 5, 10 segundos, que a inteligência emocional dele vacilou, e ele está colhendo aí há quase 3 anos um problema. E isso vem diretamente essa parte de autocontrole, inteligência emocional, autoconhecimento,
do Inter, da sua relação social, que nem sempre vai estar alinhado, né? E principalmente nem sempre vai estar alinhado nessa relação, nesse, digamos assim, escoamento social. Exato, né? Exato. Porque muitas pessoas, você acabou de fazer um gesticular que você canalizou a sua energia no seu próprio punho. Então, você não agrediu ninguém, você simplesmente se movimentou de uma certa forma. Agora, tem pessoas que, ao invés de se movimentarem de certas formas, acabam externalizando uma indignação, uma frustração, uma raiva e assim por diante, em objetos externos à pessoa. E às vezes não só com palavras, mas às vezes com arremessos de objetos, por exemplo. Então é para isso que existe o basquete, por exemplo, é para isso que existe o tênis, é para isso que existem os esportes, justamente para as pessoas conseguirem canalizar muitos sentimentos que têm de uma forma delimitada, ou seja, dentro das pressupostas regras, né? Regras. E das pressupostas limitações de avanços à regra, por exemplo, o cartão amarelo, o cartão vermelho no futebol. Então, é justamente por isso que existem cenários, espaços e circunstâncias às quais acolhem as pessoas para que elas, por exemplo, possam extravasar sentimentos que são inerentes ao ser humano, independentemente de gênero, etnia ou qualquer outra característica. Somos um. Somos um, exato. Então, o que eu costumo fazer pessoalmente, e não recomendo, diga-se de passagem, você vai entender por quê, eu treino na academia, mas não é academia literária ou academia litúrgica, não. É ferro mesmo. Sabe? Peso. Simplesmente é peso. Eu puxo ferro, empurro ferro, pego cabo de aço e crio tensão e eu extravaso. Atrofia e vamos embora. Eu hipertrofio, eu não atrofio. Não, você trabalha a parte de hipertrofia e atrofia ou você... Aí eu catabolizo a fibra muscular para depois ela hipertrofiar-se. Tá? Então, é isto que eu faço para canalizar algumas emoções, alguns sentimentos que eu tenho em relação ao que eu sinto, ao que eu experiencio no mundo. E isto independe, por exemplo, de uma capacidade comunicativa. Esta capacidade que eu tenho de extravasar, igual você fez agora, né? A gente está numa reunião virtual, você socou a mão, e não sei se doeu ou não, porque eu não sou você, mas eu imagino que, pelo barulho que eu ouvi, deve ter tido um golpe considerável. Só que, conhecendo você como eu conheço, pai de família, tem filhas, sabe, esse comportamento que você tem aí é por estar entre amigos. Então, o contexto social e a maturidade emocional, que é outro tópico que vem acima da inteligência emocional, é entender a pertinência, a adequação, o contexto de cada emoção e de cada ação que sucede à emoção numa pessoa emocionalmente madura. Então, isto é inteligência emocional aplicada. E aí, quanto mais você aplica, mais você amadurece emocionalmente e consegue unir toda essa energia vermelha, digamos assim, pensando no fogo, né? Pensando naquilo que expande e consome, com o azul do oceano da comunicação, do movimento do vai e vem das águas, por exemplo, e do ritmo cíclico da maré que sobe, uma hora está brava, outra hora está calma. Então, isto é maturidade emocional aliada à potência de se existir no mundo. Como diria um dos meus mentores, Clóvis de Barros Filho. Sensacional. Sensacional. Eu sigo ele no Pamonha, como é que é? Ele Inédita tem Pamonha. Inédita Pamonha. Ele é fora do comum, cara. Ele é fora do comum. Eu já ouvi, aproveitando o ensejo que você citou, o Clóvis, eu já ouvi milhares de pessoas falando sobre Jesus. Milhares.
eu já frequento a igreja, que eu canto lá na igreja Maria Santa Gorete, uma vez por mês. Eu já frequentei, tenho amigos que são do espiritismo, eu vou, visito, prestigio, oro. Já fui em terreiros, candomblé, em umbanda, recebo passe, oro, agradeço, compartilho e ouço todas as pessoas falarem sobre Jesus, das mais variadas, filósofos e tal, mas a pessoa que conseguiu transmitir para mim o melhor sobre Jesus Cristo, Clóvis de Barros. Ele, para mim, eu tenho o vídeo dele gravado, eu acho que eu já assisti o vídeo mais de 1000 vezes, eu não estou exagerando. E ele vincula a história dele num episódio que ele teve com a filha dele. E é algo que, todas as vezes que eu assisto, é uma recarga. Manja o Reloaded? É uma recarga. Porque ele se diz, né? Ele se auto-intitula explicador. Ele nos fala, professor, não, eu sou um explicador. E eu falo, olha, ele é um explicador. Ele é para mim, tem vários bons, tem o Cortella, tem o Karnal, tem vários bons Pondé e tal, mas Clóvis de Barros Filho, ponto, para mim, aqui do nosso país, ele é o cara. Ele tem carisma, né? Ele é sensacional. Só quem ouve, então vai lá, Inédita Pamonha, né? Vai lá no Instagram. Só quem escuta, tem o podcast dele, né? Do Inédita Pamonha. Clóvis de Barros Filho. Clóvis de Barros Filho. Coloca lá, escuta para entender o que a gente está falando. Ele vai falar de tudo quanto é tipo de coisa, mas ele é fora da curva, não é o outlier no bom sentido da coisa. No bom sentido da coisa, realmente. E, importante, de todas as reflexões, eu não vou deixar de citar, eu vou citar aqui eu vou até registrar isso, né? Falando agora contigo, eu estou registrando e deixando aqui eu vou citar Igor Carbone Assunção e o seu chart da mentoria, da qual envolve Mind, Intellectual, Body, Emotional, Spirit e Psycho. É isso? Falei certinho? Eu não sou bom que nem você em inglês. Falou certinho. A sua matriz MBSPIE. E aí, me fala um pouquinho mais dela aí, cara. Olha, eu não estou nem com tela aqui, mas eu vou tentar puxar na minha memória. Essa matriz é mais ou menos o seguinte, e aí para quem gosta de espiritualidade, como você mencionou Jesus, como você mencionou Umbanda, Quimbanda e outras vertentes espirituais, eu recomendo para quem se interessa por esse tipo de assunto mais esotérico, estudar o que em inglês está escrito como The Law of One, e em português foi traduzido como a Lei do Uno. Muito embora seja um material incompleto, é um material superior ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E superior e muito superior. Se fizéssemos uma gradação de 0 a 8, o livro do Allan Kardec, de 0 a 8, tá? Não é de 0 a 10. O livro do Allan Kardec abarcaria os níveis de 0 até 5. Já o livro de Ra, que é uma coletânea de vários livros, certo, e pode ser comprado na Amazon, está disponível de 0 até 8. Então, aprofundamento mesmo. O tipo de pureza que você quer na sua mente. Então, isso é até um dizer que o próprio Jim Rohn falava, né? Então, uma pessoa chegava para ele e falava assim, eu quero ser bem-sucedida. Aí ele fala, legal. Então, a primeira coisa que ele faz, ele ia na casa das pessoas que falavam isso para ele e dava uma olhada na biblioteca que elas tinham. E uma dessas pessoas tinha 2 livros só. E aí ela falou assim, mas eu posso ser bem-sucedido? 2 livros físicos, tá? Era antes de Kindle. Claro. Aí ela falando, mas eu posso ser bem-sucedida só com esses 2 livros?
que não estavam em brancos, diga-se de passagem, e ele falou, claro que pode. Na verdade, você já tem todo o tesouro da humanidade nesses 2 livros. Você sabe quais eram esses 2 livros? Não faço ideia. Eu te falo no próximo podcast. Olha que beleza. Pessoal, vocês estão ouvindo aí, hein? Não percam o próximo podcast com Carbone. E eu vou ficar curioso, porque ele não vai me falar, eu conheço, quando ele joga essas reflexões aí, ele não vai falar, nem em off, ele não vai falar, mas beleza, olha que aprendendo sempre, né? Aprendendo sempre. Mas nesse chart, o que eu achei muito legal, e aí obviamente, né, por ter sido mentorado, eu tenho essa anotação que não sai aqui dos meus papéis, então me permite citá-lo aqui, e isso vai fazer parte do nosso artigo acadêmico, que eu não esqueci, nós vamos fazer, e nós vamos registrar isso aqui. Você coloca no topo, vamos imaginar a estrela de Davi? Vamos. Beleza? Então você coloca lá no topo Mind. Então na primeira, lá em cima, Mind. Vamos falar um pouquinho dela. Às vezes o pessoal não tem muito fluência, tal, no inglês. Vamos explicar um pouquinho rápido, para elas terem uma base desse chart aqui que você colocou. Vamos lá. Eu gosto de fazer uma metáfora, assim, bem curta. Sim. Que se a mente é a tinta na qual o indivíduo, com um determinado corpo, escreve o poema de sua própria vida, o espírito é a força que move o corpo por meio do instrumento do espírito chamado mente. Nossa. Ou seja, você já pegou três lados da estrela de Davi: Mind, Body, Spirit. Olha só, você já trabalhou a tríade aí. Aí nós vamos, dentro dessa tríade, a outra parte, que você me ensinou, até coloquei com outra cor aqui, esses outros 3. Né? Então, nós temos na esquerda o psychical, o intellectual, e embaixo, na base, o emotional. Muito bem. Cada uma desse triângulo, né, da estrela de Davi, pensando num triângulo voltado para cima e em outro voltado para baixo, cada aresta desse triângulo tem uma inter-relação entre si, né? E também uma inter-relação com outro ponto do triângulo. Então, isso que nós vamos deixar estatelado no artigo, bem explicado. Só estou dando uma letra aqui. De certo modo, cada aresta de um triângulo equilátero se intercomunica com as outras duas. Em qualquer ponto de cada aresta, ela sempre se comunicará com as outras duas. A ideia que eu tive ao fazer esse chart foi simplesmente pensar em termos, em símbolos, em signos, e tentar condensar tudo isso em nomes que fossem o menos preconceituosos possíveis. Tá? Tá. Então, mente é em inglês, eu fiz em inglês o chart, estou traduzindo aqui. Claro. Mind é um termo que não tem lá muito prejudice, como dizem os ingleses, que quer dizer preconceito. Ok. Body, a mesma coisa, é o corpo, simplesmente um veículo de manifestação do espírito. E, por fim, spirit, que é o espírito, mas Sim. não o Espírito Santo, como as igrejas costumam reverenciar. Tá. Mas sim o espírito individual do indivíduo. Tá? E aí, cada espírito tem uma certa maturidade, seja maturidade emocional, intelectual, espiritual, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que essas relações entre mente, corpo e espírito geram derivativas, chamadas por mim, ao fazer esse chart, de psíquico, de emocional e de qualquer intelectual. Intelectual. Então, entre mente e corpo existe o psíquico. Isso pode ser um pouco contraintuitivo. Por que entre mente e corpo existe o psíquico, se eu, por exemplo, não vejo espíritos, né? De repente alguém pode fazer essa pergunta. É aí que tá, você vê com quais órgãos, para começar? Sim. A pessoa, obviamente, vai dizer, com os olhos.
Aí eu falo, então, no plural, entendeu? E aí a pessoa, tem outro? Sim, não é esse que você pensou. É o terceiro olho que está entre as sobrancelhas e não lá atrás, né? Então, você tem o que os hindus chamam de ajna, que é Sim, justamente, chegamos nela. chegamos nela, que é digamos assim, o órgão espiritual que é mais ativado em circunstâncias como leitura de livros, como assistir séries, assistir filmes, meditar, dormir, sonhar e tantas outras atividades que os psicólogos um pouco mais freudianos costumam chamar de onírico, conteúdo Oh, onírico. Só caramba. que esse conteúdo, ele é nada mais, nada menos do que uma decodificação ou uma depuração, um termo um pouco mais técnico, do cérebro humano, principalmente pela movimentação ocular que acontece independentemente das pálpebras estarem abertas ou não, associativas com base nos disparos sinápticos que estão correlacionados de forma talvez pavloviana, para quem da psicologia, Pavlov é aquele cara que pareou estímulos e respostas, e gerou aí a psicologia skinneriana em seguida. Então, impulsos sinápticos Caramba. estão correlacionados com determinadas ativações na estrutura encefálica humana. E aí você tem o telencéfalo, você tem o mesencéfalo, você tem o que chamam de protocéfalo, que seria o cérebro mais basal de todos, o cérebro que alguns chamam de, talvez pejorativamente, de cérebro reptiliano, que nada mais é do que o cérebro estriado, o cerebelo. Você tem o bulbo, você tem a medula e assim sucessivamente. Então você tem as estruturas neurológicas do corpo humano. Essas estruturas, quando o espírito expande-se no processo de meditação, no processo de ficar com o corpo em repouso, dormindo ou não, quando o espírito se expande desta forma, existe uma alteração na frequência bioelétrica que o corpo apresenta. E essa frequência bioelétrica, ela tem uma determinada imantação, tá? Imantação. Essa imantação é o que comumente é chamada de aura. É o limite mais ou menos percebível de um campo eletromagnético orgânico. Caramba. Isso resvala lá no subconsciente? Com certeza. O subconsciente é um sistema operacional humano tal qual o consciente também é. Ele só não para, né? Ele só não para. Exatamente. Full time, ele não para. Full-time job. Caramba. Então, tudo isso para explicar dois itens do chart e a Sim, inter-relação entre eles, que é o psíquico. sensacional. Tem muita coisa para falar sobre isso aí. Aguardem o artigo, que vocês não vão se decepcionar. Carbone é uma grata surpresa ter conhecido você lá no programa do Clésio, né? Primeiros passos do zero da consultoria empresarial. Passo a passo do zero. Meu, sensacional, né? Foi uma turma muito legal, mas saudades. além do conhecimento trabalhado, além das mentorias que o Clésio proporcionou para nós, assim, uma grata surpresa eu ter conhecido você, ter me aproximado, tivemos a oportunidade aí de fazer um encontro fisicamente lá na Starbucks do Shopping Aricanduva, é isso, né, mestre? É isso? Não, foi no... Onde que é o shopping lá? Tucuruvi, não é Aricanduva, é Tucuruvi. E, cara, sensacional. Então, eu fico aqui mais uma vez, eu já te agradeci no WhatsApp, eu já te agradeci no Instagram, eu já te agradeci no telefone, na ligação, estou te agradecendo agora aqui publicamente
pela forma de abordagem, pelo trabalho que você desenvolveu comigo. As suas aulas estão aqui, as suas anotações não saem aqui, eu guardo com muita consideração, porque me ajudam, eu releio, toda vez que vem alguma coisa na cabeça, eu consigo parar para fazer uma reflexão, os seus materiais, as suas orientações, estão todas aqui em mãos, eu imprimi todas, que fala das glândes, dos chakras. Pessoal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho do mentor, do consultor Carbone, busque ele nas redes sociais, @lili.carbone, lembrando que Lili é Lily.carbone, ok? Quer deixar também o seu telefone de contato, Igor Carbone? Claro, DDD 11 97593 0850. Sensacional. E, cara, eu sei que se eu perguntar para você, tem que tomar cuidado com o que eu pergunto para você, porque, cara, eu conheço o seu. Você vai e a gente começa a desbravar aqui reflexões atrás de reflexões, porque você é a Barça do século XXI, garoto. E o garoto que eu chamo é com o maior carinho, porque, obviamente, eu tenho quase 15, acho que 16 anos a mais que você. E Não, você só 8 meses a mais. e você é de um potencial, cara, eu sou muito agradecido por ter conhecido e por ter amizade contigo. Eu já não conseguimos, né, as agendas e tal, conseguimos agora Nem em sempre dá, fevereiro né? fazer esse podcast. Você tem uma agenda corrida à beça, mas conseguir um espacinho aqui para o podcast, eu fico muito agradecido. Sinta-se bem-vindo quando quiser me chamar no WhatsApp para outros podcasts, para outras conversas mais informais também, fique à vontade, tá bom? Ah, eu já te encho o saco, né? O problema é que eu te encho muito o Não, saco. Aí eu vou deixando os áudios lá no seu WhatsApp. Aí eu falo, na hora que ele tiver tempo. Aí eu acessei o Instagram, eu falei, puta, o Igor tá aqui, deixa eu mandar um áudio aqui para ele. Pá, 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 pá. Aí depois vem as devolutivas. Cara, filosofar contigo é aprender, eu posso falar. E eu não sou uma pessoa que lê pouco. Você me conhece também. Eu leio. Então, quando eu falo que filosofar contigo é aprender, pessoal, não é brincadeira e não é força de expressão. Deixa quero aquela deixar. mensagem aí, meu. Deixa aquela mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Primeiro de tudo, assim, você falou de filosofar, eu vou jogar um método, uma dialética socrática rapidinho. Não é que as pessoas sejam espelhos, é que só existe uma mensagem se existe uma emissão e uma recepção dessa mensagem recíproca. Se só existe unilateralidade na emissão da mensagem, como propaganda, não é sinal de que a mensagem será recebida, muito menos de que será absorvida. Agora, quando existe uma escuta ativa, quando existe um espaço acolhedor como o seu, quando existe a disposição, o tempo, o esmero, o cuidado, o zelo em fazer parte de uma dinâmica legal como esta, aí existe espaço para crescimento pessoal, profissional, filosófico, intelectivo, social, cultural, histórico e o que quer que mais seja que estejamos a desbravar. Então, agradeço a ti, Minotti, agradeço ao espaço que você me concedeu, a sua paciência em ficar escutando eu tagarelar sem parar, e aos ouvintes que estejam ouvindo futuramente ou agora. Afinal, a Mel está aqui do meu lado. E principalmente a sua simpatia, o seu carisma que você também tem. E você não encare como ofensa, mas você está ao mesmo tempo à frente e um pouco atrás do seu tempo. Eu acho que isso é muito legal para você, porque você consegue se comunicar tanto com gerações que são mais experientes que eu e gerações que são mais novas que eu. Então, nisso você também tem muito mérito. Então, eu agradeço a você e agradeço esta oportunidade, não só de estar ainda respirando, né, por alguma concessão divina, talvez, mas por também poder conversar com você.
A gratidão é toda minha. Você me permite roubar mais alguns minutos seus aí? Fique à vontade. Eu vi aqui na sua último texto, filósofo aí que nós trocamos aí, que você, né, me convidou para filosofar contigo, e uma parte eu achei muito interessante aqui, que você colocou aqui, deduz-se que a incerteza inerente à experiência social é tanto qualitativa quanto socialmente valorada, sendo a mínima unidade social uma pessoa, independentemente de divisibilidade quantitativa de grupos de pessoas estabelecidos de maneira organizada ou desorganizadamente. Fecha o podcast aí com essa reflexão, Carbone. Duas palavras, oligopólio e cartel. Então, independentemente de grupos sociais que se constituem de forma mais ou menos organizada como oligopólio ou um pouco menos como cartel e regulam os preços de produtos e serviços no mercado, eu continuo acreditando que a mínima unidade social sempre continuará sendo uma pessoa, mas, sobretudo, qualitativamente ao invés de quantitativamente, porque pessoas não são robôs, pessoas não são bonecas, pessoas não são objetos, pessoas não são sujeitos, e pessoas não são sujeitas a priori. É nisto que eu acredito, e é isto que eu filosofo e escrevo sobre. E nós agradecemos, é isto que nós vamos continuar no podcast do MAB, no Movimento Academia Black, nós vamos falar muito mais sobre isso, da parte filosófica, das bases de pensadores afros que você tanto explora e tanto trabalha e tanto coloca em prática isso. Quando você conversa, você reflete muito legal sobre isso. E se você me permite, eu vou fazer aqui no podcast de hoje uma menção honrosa. Nós tivemos aí uma perda para a educação no último dia 12 de fevereiro, que é do professor doutor João Carlos de Gênio, que ele era o reitor da Universidade Paulista, da qual você estudou, da qual eu estudei, e tive o privilégio aí de trabalhar também na Unip por quase 13 anos. Ele está aqui no site da Unip. As palavras de um professor se ouvem até o fundo do coração. João Carlos de Gênio. E o podcast de hoje, numa presença maravilhosa de Igor Carbone Assunção, mentor Carbone, vai em homenagem aí ao professor de Gênio, à família, em agradecimento a tudo que ele fez para a educação. Ele foi um visionário, ele foi um empreendedor, ele foi um médico, né, que a Unip agora conseguiu a aprovação para a medicina, e ele, infelizmente, não vai estar fisicamente aqui para acompanhar, mas lutou até o final para isso e lutou muito pela educação, venceu, e hoje o podcast é em homenagem ao professor de Gênio, que esteja descansando aí em paz. E muito obrigado você, mais uma vez, Carbone, por ter desprendido do seu tempo para este humilde amigo, este humilde professor aqui. Vou citá-lo aqui para encerrar o nosso podcast. Em vossas palavras, sigam, não desistam e tentem tornar o mundo melhor. Igor Carbone Assunção. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço, Timinotti. Fique em paz. Um abraço. E um beijo no seu coração. Beijo aí para toda a família. Obrigado e até a próxima. Até mais. Obrigado. Até a próxima.